Então o período do inverno não pode ser da separação. O período do inverno é um período de se estar junto. O que Salomão falou lá em Eclesiastes, não no capítulo 3, mas no capítulo 4, sobre o inverno. Ele fala que é melhor ser dois no período do inverno, porque se um estiver com frio, o outro vai lá e esquenta essa pessoa. Ontem eu celebrei um casamento e falei um pouco sobre isso no casamento. Que o período do inverno não é o período de você querer ficar sozinho ou isolado. O período do inverno não é o período para você desistir da tua casa, desistir da tua família, desistir do seu casamento, desistir do teu projeto. Não! Nós passamos por algumas fases difíceis nos nossos relacionamentos, até com as nossas amizades, até no convívio dentro da igreja. Nós passamos por períodos difíceis na nossa própria casa, com um filho, com uma filha, com o esposo, com a esposa. E nesse período você não pode abrir mão, você não pode desistir, você não pode achar que esse período será um período eterno, porque não, o inverno ele passa. Não existe luta que dura eternamente. Não existe luta que você carrega a sua vida inteira. O que a Bíblia fala sobre o tempo da luta, o que a Bíblia fala sobre o inverno, que é uma estação, mas ela passa. E depois do inverno vem o tempo bom de Deus para as nossas vidas. Pode ser que hoje você esteja atravessando no meio de um inverno, mas o tempo do Senhor virá para ele te exaltar e para ele mudar a tua sorte. Creia nisso, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e exaltar a Deus nessa noite, aleluia. Mais palmas, amém? O tempo difícil, ele passa. O que a gente precisa fazer no tempo de inverno, no tempo difícil, é criarmos condição para se manter, para sustentar a sua fé. Pode ser que a tua fé hoje esteja abalada. Pode ser que a tua fé esteja sendo provada. Só que Deus vai fazer cessar esse inverno na tua vida. E o Senhor vai dar um tempo novo para a tua vida. No inverno, as plantas elas não estão tão belas como no tempo do verão. Porém, é necessário nós passarmos por isso. Eu lembro de um momento, uma experiência que eu tive, uma vez que eu inventei de cultivar um bonsai. Sabe o que é bonsai? Bonsai é é uma árvore, né? Só que ela é cultivada em vasos pequenos. Bonsai nunca vai ser como a grande, né? Como a gente está acostumado a ver. Vai ser sempre daquele tamanho. E teve uma vez que eu inventei de comprar um bonsai. Eu sempre achei bonito, e um dia eu passando num lugar e tinha uma pessoa lá, não sei se era homem, se era mulher, ou sei lá o que era. Estava lá vendendo, não lembro. Daí tinha lá um bonsai. Eu falei, como que funciona isso aqui? Como que cuida desse bonsai? A pessoa começou a me explicar, falou assim, viu um manualzinho junto. E lá no manual dizia que tinha que molhar tantas vezes, tinha que colocar na sombra, tinha que pôr no sol. O que tinha que fazer com aquele bonsai? Eu comecei a ver aquele manual e na última folha, nas últimas folhas, dizia o seguinte, que o bonsai, ele passa por um período que todas as folhas dele, todas, elas caem. E quando acontece isso, o bonsai fica com aspecto de sem vida, parece que morreu. Daí dizia assim, mas não se assuste, ele não morreu, é uma fase.
E daqui a pouco, novas folhas vão nascer, esse bonsai. Eu fui comprar o bonsai, achei interessante. E aquilo falou muito comigo. Naquele momento, eu senti como se Deus falasse comigo. Porque nós passamos por fases da nossa vida, como um bonsai também passa, em que as folhas caem, momentos que nós ficamos sozinhos, momentos que nós passamos por provação, e seja ela na saúde, seja ela sentimental, seja ela um problema financeiro, nós passamos por fases da nossa vida, e chega um momento que a gente pensa, agora não vai ter saída, agora morreu meu bonsai, agora meu sonho morreu. Você que pensa, não está morto, é uma fase que você está passando, e logo mais as folhas que caíram, as folhas secas que caíram, elas serão substituídas para a honra e glória de Deus. Essa fase, como o nome já diz, ela é uma fase e ela vai passar, e Deus trará um tempo bom para a sua vida, um tempo de abundância para a tua vida. Pega as suas duas mãos para o céu e em nome de Jesus, toma posse dessa palavra para a tua vida, para a tua história, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite? Você pode adorar o Senhor nessa noite, aleluia! Não adianta nós falarmos que a nossa vida não existirá inverno. E sabe o que eu aprendi? Que é necessário acontecer o inverno. É necessário nós passarmos por lutas, por dificuldades. Essa madrugada mesmo, eu cheguei em casa de tarde, e 11h30 da noite minha mãe me ligou. Meu irmão chegou de viagem essa semana, e eles estavam reunidos lá comendo cachorro quente. Tem me chamado para comer cachorro quente, quase meia-noite. Daí foi mais forte que eu, tive que tentei, tinha acabado de chegar no casamento, mas tive que ir lá para comer cachorro quente. E fui para lá e começamos a conversar, e conversamos até 3 horas da manhã, falando sobre as coisas de Deus. E nós estávamos falando sobre a transformação. Estávamos falando sobre pessoas que são transformadas. E tem gente que não acredita que pessoas elas mudam. E eu acredito. Então a discussão era sobre isso, né? Se a pessoa muda ou se ela não muda, e por que muda ou por que não muda. E na minha opinião, a pessoa muda. A pessoa é transformada. Mas por que isso é bíblico? Vamos ter que se discutir muito sobre isso. Mas, como que acontece a mudança? Alguém pode dormir de um jeito e acordar de outro? Pode ser que sim, mas geralmente não. A mudança ela acontece, mas a mudança ela vai acontecendo com o tempo. A pessoa vai mudando, ela vai sendo transformada com o passar do tempo. Então eu acredito nessa transformação pelo tempo. E não simplesmente passar tempo. Eu acredito numa transformação também em virtude de lutas, em virtude de problemas que nós passamos. Porque como nós passamos por alguns invernos, por algumas fases difíceis da nossa vida, nós criamos com isso mecanismos de defesa, de sobrevivência, e nós nos tornamos pessoas melhores. Então é comum você encontrar pessoas que sofreram um acidente na vida, que sofreram uma tragédia na vida. É comum você encontrar essas pessoas depois dessas tragédias sendo outras pessoas, tendo outras atitudes. É comum você encontrar pessoas que perderam o filho de uma forma trágica e depois disso a pessoa se tornou um militante pela causa da defesa dos direitos humanos. É comum você encontrar pessoas que foram vítimas de discriminação, vítimas do preconceito, e hoje são pessoas que lutam contra isso. Mas só começou a fazer isso depois que passou pela dificuldade. Como nós passamos pelo inverno na nossa
a experiência de ficar presa, e não importa o período, ela, quando não consegue a sua liberdade, ela vai querer aproveitar cada instante da liberdade dela. Porque quando ela estava presa, ela lembrava que ela tinha um parque de água branca do lado da casa dela e ela não ia. Ela lembrava que ela tinha ali o filho no lado dela e ela poderia brincar com o filho, mas ela não fazia isso. Mas depois que ficou preso, começou a dar valor ao filho, começou a dar valor à esposa, começou a dar valor à sua casa. É comum você encontrar pessoas que perderam coisas na vida e quando conseguiram reconquistar, dão mais valor a isso. Porque o inverno torna o homem uma pessoa melhor. Eu acredito sim em pessoas que são mudadas, transformadas, quando elas passam por uma provação na vida. Quando perde o emprego, quando perde alguém querido, próximo,